Evangelho segundo João, e o versículo de número 23, capítulo de número 8 e o versículo de número 23. Vamos colocar um tema aí, de onde você é? De onde você é? Jesus, ele falando para um grupo de pessoas, um grupo de diversas pessoas, religiosos, religiosos que criam na ressurreição, religiosos que não criam na ressurreição, enfim, pessoas quase ateístas, e alguns até eram mesmos, enfim, e ele fala essa palavra que eu vou ler agora, que é do capítulo 8, versículo 23, mas uma palavra que deve chamar muito a nossa atenção, para a gente também ter um posicionamento, e para nós definirmos de onde somos. Olha só o que Jesus diz. Ele disse assim: vós sois de onde? De baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste e eu sou, e eu não sou deste mundo. Amém? Eu não vou nem continuar a leitura, porque penso que só aqui dentro desse versículo nós temos um conteúdo muito grande, muito profundo para ser avaliado, né? Obviamente, não estou aqui com a finalidade de esgotar, com um pequeno comentário, a profundidade desta palavra de Jesus. Como todas as suas palavras são imensuráveis, são inesgotáveis em seu conteúdo. Agora, essa palavra aqui, ela deve chamar muito a nossa atenção, porque Jesus está falando de dois posicionamentos e duas origens, dois Gênesis, um de cima e outro de baixo. Jesus está falando de mentalidade, de ser, que é de cima, e de mentalidade ser, que é de baixo. Mas é interessante que quando a gente vai pesquisando as Escrituras e vai colhendo tudo que ela traz para nós para gerar entendimento, a revelação de Deus desde o princípio, nós vamos perceber que quando se fala de cima também se fala de luz, se fala de bem, se fala de amor, se fala de graça, se fala de Deus. Falou em cima, nós vamos pensar céu, paraíso, né? Se nós olhar o próprio mundo natural, físico, o visível, olhou para cima, nós vamos encontrar os astros, as estrelas, o sol, a lua, luminares que iluminam o dia e a noite. Então, nós estamos tratando aí ser de cima, ser astro, ser luz, ser Deus, ser bênção, ser gerado de amor, ser bondade, ser longanimidade. Então Jesus diz: eu sou de cima. Eu estou dentro, não é simplesmente que ele veio de cima, não é isso. Ele diz que ele permanece sendo de cima. É interessante porque ele está aqui, quando ele está falando isso aí, ele está lá no pátio do templo, e ele está com os pés no chão de terra, e ele está rodeado pelo mundo.
Ele está aqui entre os homens. Exatamente aqui, quando ele está falando, ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o Verbo feito carne, o Verbo que é Deus, que sempre esteve com Deus, que criou todas as coisas. Então ele está aqui com os pés na terra, mas olha a expressão dele. Ele diz, olha, vós sois de baixo. Eu sou de cima. Mesmo estando aqui, ele não deixa de ser de cima. Mesmo estando entre todos naquele momento, as pessoas vendo ele diz, eu sou de cima. Como se ele dissesse, eu continuo sendo de cima. Nunca deixei de ser lá de cima. Eu nunca deixei o meu posicionamento. Nunca abri mão de ser luz, de ser amor, de ser bondade, de ser justiça, de ser longanimidade. Nunca deixei de ser a essência do divino. Nunca deixei de ser o que meu Pai é. Nunca abandonei o meu posicionamento. Eu sou de cima. Olha que coisa extraordinária. E aí ele olha para aquele pessoal que estava ali ouvindo ele e diz categoricamente, entende? Objetivamente, vocês, ou vós, sois de baixo. Vocês são diferentes de mim. Eu sou de cima e vocês que estão aí me questionando, vocês que estão conversando comigo, porque ele está dando respostas. Se você olhar o contexto, ele está conversando com os religiosos. Ele está conversando com os fariseus. E ele então olha para aqueles religiosos, radicais, zelosos da lei, ritualistas, não saíam do templo, ritualista também em toda a sua maneira de viver, aqueles que cuidavam de roupa um do outro, que ficavam olhando como o sujeito se trajava, como o sujeito falava, se saudava um ao outro na praça ou não. Aqueles que gostavam até de orar em público e nas suas orações falar do que faziam, porque é interessante, você já notou crente assim também? Crente que ora, mas ele na oração, ele quer falar para todo mundo saber que ele dá o dízimo, que ele jejua, que ele gasta um tempo com Deus. Ele quer mostrar para os outros o que ele é, como ele é. Entendeu? E para essa turma, Jesus olhou e disse assim, vocês são de baixo. Vocês são de baixo. Agora tem outro detalhe para se olhar aqui. Porque esse ser de baixo é terrível. Porque Jesus não está falando em ser da terra. Ele não está dizendo, vocês são da terra, eu sou do céu. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que ele é de cima. E que aqueles ouvintes eram de baixo. Como muitos dos que me ouvem também são de baixo. São de baixo. E ser de baixo é ser inferior. E se para cima encontramos a luz, então quando olhamos para baixo nós encontramos os grandes e profundos abismos. Então ser de baixo é ser do abismo. E se ser de cima é ser da luz, então ser de baixo é ser da treva. Ou das trevas. Se ser de cima é ser divino, ser de baixo é ser diabo. E aí eu não estou falando que é estar com o diabo, eu estou dizendo que é ser. É o indivíduo dentro da essência de seus ideais, de seus pensamentos, de seus projetos, de seus sonhos. Este indivíduo, ele é maligno.
porque é de baixo. Quando a gente estuda as Escrituras e vai ver as criaturas mais inferiores, entre elas estão os demônios que estão presos em cadeias eternas. Demônios que estão aprisionados e que não estão em ação no planeta Terra, porque estão em cadeias. Deus os aprisionou, Deus os segurou, Deus os trancafiou, Deus os encurralou, para que eles não agissem nesse tempo, porque se eles atuassem com toda a força das trevas que há neles, nada escaparia, nada existiria. Então Deus os trancou, e eles estão na maior inferioridade, na maior baixeza. E quando a gente vai analisar a mente dessas criaturas, destes seres, e aí nós não estamos falando de um lugar geograficamente colocado, mas nós estamos falando de corações entenebrecidos, amantes do mundo, corações que se entregaram aos deleites, aos prazeres, e que amam mais o mundo do que a Deus. E nessa busca mundana, eles estão trancafiados e encurralados em uma mentalidade cujo governo é do maligno. Posto que eles estão no mundo, e o mundo jaz no maligno. O mundo está governado pelo maligno, orientado pelo maligno, coordenado, administrado, dominado totalmente pelo maligno. E quando Jesus diz, vós sois de baixo, ele está nivelando esses indivíduos que não querem ouvir a sua palavra e que não têm prazer em Deus, ele os está nivelando aos demônios. São mentes terríveis, mentes malignas, mentes que só buscam o ter, que desejam ser mais do que os outros, que querem poder. Essa é a realidade. Porque o que é o mundo? O mundo não é o grande sistema político, religioso e egocentrista, em que as pessoas desejam muito se sobressair das outras. Quando nós vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos encontrar essa divisão entre carnais e espirituais. Sendo que carnais são aqueles que se entregaram à matéria, os que vivem pela matéria, os preocupados com a matéria, os que cuidam da matéria. Esses são chamados de carnais. Eles vivem para o corpo, ou vivem para os objetos, ou vivem para o acumular tesouros na terra, vivem pelas coisas mundanas, pelo poder mundano, a política, a religião, vivem para satisfazer a si mesmos. Eles não têm amor ao próximo, eles não se entregam pelo próximo, não se doam para o próximo, eles não conhecem a Deus, eles não sabem o que é amar o mundo de tal maneira que se entregue por eles, não sabem, porque para saber disso precisa ir para cima, precisa conhecer o reino do amor do Pai, o reino da luz do nosso Deus. E quem não for iluminado pelo Santo Espírito, que através da palavra traz esclarecimento, luz à escuridão, luz nas trevas, quem não for iluminado, não vai entender de jeito algum o que Jesus está dizendo. Então voltamos a Jesus, ele diz, eu sou de cima. Eu penso como o Pai pensa, eu penso no reino celestial, eu penso naquilo que dura para a eternidade, minha meta é atingir a vontade do Pai, eu vivo para fazer a vontade do Pai, eu busco as coisas que são
do alto, as coisas elevadas, as coisas nobres, as coisas gloriosas, as coisas elogiáveis, a ciência que não incha, mas que traz sabedoria e glorifica o meu Pai que está nos céus. A minha mente está para lá. Está para lá. É neste sentido que Paulo, apóstolo de Jesus, diz o seguinte: se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se vocês já nasceram de novo, se vocês já fazem parte da nova vida, que é a vida proposta por Jesus, então pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que são de lá, aonde aquele que estando aqui falou que era de lá e que lá permanece sempre, por isso mesmo está entronizado nos céus. Oh, glória a Deus! Ele diz: pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado, onde Jesus se colocou. Oh, glória ao nome do Senhor! Ele disse: se vocês já são nova criatura, se já ressuscitaram com Cristo, se vocês já fazem parte de uma nova vida, se vocês já estão em outra dimensão, se já receberam o poder do Espírito Santo e foram transportados das regiões baixas, da escuridão, para a sua maravilhosa luz, as regiões celestes de glória, então, vocês agora pensem como ele pensava. Neste sentido, Paulo ainda escreve e diz: olha, porque estes, ele diz, nós, todos quantos nascemos de novo, temos a mente de Cristo. Nós agora temos outra mentalidade. Nós temos outra maneira de pensar. Oh, glória a Deus! A gente enxerga a vida diferente. A gente já sabe o que tem valor e o que não tem valor. A gente não pensa como o mundo, não anda como o mundo, não vive como o mundo, não amamos o mundo, não queremos o mundo, não estamos afim do mundo. Nós somos de Deus. Aleluia. É diferente. Aí ele diz: quem está aqui dentro dessa dimensão é de cima. Ser de cima é ser como Jesus. Porque todos os que são lá de cima, glória a Deus, são como ele. Tem a glória dele, o brilho dele, a visão dele, as ações dele, tudo que nós encontramos nele, aleluia, está nos que são de cima, porque os que são de cima têm o mesmo DNA, têm a mesma glória, têm o mesmo sentir, têm o mesmo amor, têm a mesma piedade, têm a mesma verdade, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, falam todos a mesma língua. Oh, glória a Deus, porque são de cima. Louvado seja o nome de Jesus. E os que são de baixo? Os que são de baixo é só olhar Gálatas capítulo 5, versículos 18, 19. E nós vamos encontrar os que são de baixo. Vamos dar uma olhadinha lá, só para nós termos uma ideia, ainda que é até nojento de pensar nessa vida de baixeza, nessa vida inferior, nessa vida de tormentos, nessa vida infernal, vida que não traz alegria, que não traz gozo. Traz até alegria momentânea, mas não permanece em gozo. Não tem fonte constante de prazer. Tem as poças dos prazeres da carne, da matéria. Porque quem é de cima é do espírito. Quem é de cima trata das coisas espirituais. E quem é de baixo, então, corre, se entrega, vive, quer, deseja, ama a matéria, o visível. Olha só,
Gálatas 5:19. Porque as obras da carne aqui, matéria, as obras da matéria, da carne, do mundo, das coisas palpáveis, das coisas que acontecem no tato, no ver, no ouvir, no olfato, no paladar, as coisas experimentáveis e experienciadas na própria carne. Porque as obras da carne, as obras da matéria, olha só, ela se estende por todo o mundo. Quer ver um negócio? As obras da carne são manifestas, elas estão reveladas, elas aparecem, as quais são adultério. Adultério. A turma de baixo ama adulterar. E pega adultério e estende a palavra adultério, porque a maioria pensa que adultério é só, trata-se do marido traindo a mulher, ou da mulher o marido. E não. Trata-se de mentira, de arranjar as coisas, de falsificar as coisas, de não honrar palavra, de não honrar compromisso, de não honrar contrato, de avalizar e não pagar, porque alega raiva, ira que está entre as obras da carne, contra o que, sendo avalizado por ele, não pagou, não tem a honra de assumir o compromisso que assumiu. Que quando avaliza, está dizendo, se ele não pagar, eu pago. Mas não, faz sem consciência, faz sem iluminação, de tal maneira que faz nas trevas, faz pelo impulso emocional, não tem compromisso, não tem vínculo, e todo adultério é assim. Aí, até dentro do plano da sexualidade, quem está adulterando não está compromissado, até porque está compromissado com outro. Se está partindo para o adultério, está dentro de um plano em que não há compromisso, não há vínculo. Não existe amor. O que existe é paixão, querer, desejo, egocentrismo, quer levar vantagem. Tudo para mim, tudo como me satisfaz. É como eu sinto, é como eu desejo. Adultério. Fornicação. Aí sim, dentro da área da sexualidade, da depravação moral, onde o compromisso, de novo, é rasgado, mas agora tem também a ação e a seleção de pessoas e pessoas, porque o mundano, ele é insaciável. Tem aquela história, o menino quer pegar todas, e elas também agora, dentro do modismo, querem pegar todos. Entendeu? Fornicação, relações sem compromisso, sem nenhum vínculo, usa e joga fora, porque é assim que é o mundanismo. Não existem valores para se estabelecer, não tem nada que se eternize, nada dura no mundo. O mundo é vaidade, tudo acaba. Tudo se acaba. As obras da carne estão manifestas e a impureza, lascívia, desejo descontrolado pela sensualidade, pela sexualidade e por todo tipo de sentimento que não tem controle. Lascivo, a luxúria. Dentro desse perfil estão os estupradores, eles não têm controle. Estupram porque não conseguem se segurar, são desprovidos de qualquer freio, como animais, demônios. Demônios, seres demoníacos. E não se assuste de eu falar demônios. Jesus disse que Judas era um demônio.
Ele não disse que ele estava possuído pelo demônio. Não. Jesus disse: eu não escolhi vocês, os 12, lá na ceia. E eles disseram: sim, Senhor, mas um de vocês é um diabo, adversário, um inimigo. E ele traz todo um contexto que a pessoa humana pode ser um sujeito desse, um ser caído, arruinado, sem domínio próprio, desprovido do fruto que só o Espírito pode dar. Porque domínio próprio é fruto do Espírito. Aí em Gálatas 5:22, nós vamos encontrar a temperança como fruto do Espírito. Fruto é a revelação da essência. Olha só, a cristalização da essência daquele ser que produz aquilo. O fruto. O fruto do Espírito traz temperança, mas já o fruto dos que são de baixo não tem, nem tem fruto. Os de baixo só têm obras. E as suas obras são más. São obras que não são realizadas em Deus, consequentemente neles não aparece frutos, são ramos que, cortados pelo próprio Deus, vão arder no fogo. Porque quem é de baixo está condenado à extinção, está condenado ao lago de fogo, está condenado à destruição. Os de baixo vão para o lago de fogo. Isso aqui não tem, porque já estão descendo. Eles já estão aniquilando a si mesmos. Você já viu aqueles filmes futuristas, em que tem aqueles personagens que se desintegram, estão desintegrados? É o que está acontecendo com a humanidade. Alguns já estão se desintegrando, já estão se aniquilando. O salmista já tinha visto isso no Espírito, e ele disse: tu olha o ímpio, e daqui a pouco tu não vê mais ele. Foi cortado da terra, desapareceu, e nem a sua memória não fica mais. Vai se acabar, vai dar em nada. Os de baixo são assim. E aí então o Paulo ele traz essa descrição. Olha outras coisas que está nos que são de baixo: idolatria, feitiçaria. Não pense que feitiçaria é ali colocar um frango com uma vela acesa aqui na esquina. Frango preto, uma vela acesa, ou feiticeiro. Não. A feitiçaria é rebeldia. Rebelião. Aquele sujeito desobediente a pai, desobediente à mãe, aí já é um feiticeiro. Que não respeita ninguém, que não honra ninguém, que não obedece às potestades, às hierarquias da autoridade, que não respeita ninguém nem nada. É um feiticeiro. A palavra diz lá no Antigo Testamento: a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Ele diz: olha, a feitiçaria, inimizades, os que são de baixo, eles não se dão, irmão. Estão brigando toda a vida, estão resmungando o tempo todo. Eles são eternos descontentes. São seres desprovidos de qualquer sabedoria. Não há luz neles de hipótese alguma. Alguém até diz: ele não serve a Jesus, mas é tão bonzinho. É nada. É nada. A gente às vezes tem uma impressão que ele é bonzinho, não se iluda. Paulo escreveu, ele disse: olha, vocês precisam discernir se os espíritos são de Deus. Quando ele está falando de espíritos, ele está falando de cada um de nós também. Que espírito atua em mim? Nós vivemos entre o bem e o mal, nós vivemos entre a luz e as trevas. Nós somos seres ou celestiais ou totalmente mundanos. E alguns dos mundanos até eles, porque já está escrito que eles se transformam em anjo de luz. Ai, irmão, mas aí é o coisa lá. Como é que é lá, Henrique? O coiso. Entendeu? Não, querido. Está cheio de transformados aí. Que a gente olha uma bênção.
Entende? São como Judas, que vem beijando. Já vê? O Judas não chegou lá. Era o próprio. Chegou para Jesus. Como eu te amo. Mas não, desprovido de qualquer amor, o que tinha era interesse. Seu interesse era ganhar um dinheirinho em cima do mestre. O olho dele era nas moedas que os principais de Israel, dos sacerdotes, estavam pagando, porque eles são aliados. Sacerdote, político e todo atrapalhão da terra, eles são aliados. Eles têm compromisso um com os outros, porque são de baixo. Eles amam todo mundo, eles amam o mundo. Amam as posições, amam as roupas, amam os títulos, amam o dinheiro. Eles servem todos a Mamon, porque Mamon é o Deus deles. Eles são de baixo. Agora, meus irmãos, por que pregar isso nessa noite? Primeiro, porque está dentro do estudo que estamos fazendo em João. E é Jesus falando. E segundo, certamente o Espírito Santo de Deus tem um grande interesse em nós. E Ele não quer que a gente se perca. Então, ao pregar esta palavra, eu ouço a voz do Espírito dizendo entre nós: venha, venha. E como estou aqui em nome de Cristo, e por todo o conjunto dos ensinos de Jesus, então estou aqui em nome de Cristo também no sentido sendo igreja, com a igreja, dizendo para aqueles que ainda são mundanos entre nós: venha, glória a Deus, e quem quiser venha mesmo, beba de graça da água da vida, glória ao nome do Senhor. Não se deixe enganar, não se deixe levar, não mergulhe nas trevas, vem para o reino do amor de Deus, vem servir a Jesus, vem ser luz no mundo, porque você pode estar no mundo, mas não ser dele. Não precisa ser dele, não deve ser dele. Fuja do mundo. Oh, glória a Deus, porque João já escreveu, ele diz: quem ama o mundo, o amor não está nele. A soberba da vida, olha o mundo, a soberba da vida, a pompa, o orgulho, o se achar, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Sou o mais bonito, sou o mais magro, sou o mais gordo, sou o mais musculoso, sou o que me visto melhor, sou o grande desejo de Eva, ser como Deus. Que nada. Se você comer, não vai morrer coisa nenhuma. O dia que tu comer desse fruto, tu serás como Deus. Eu quero estar no topo. Oh, glória! Você já pensou o que Satanás fez lá com Jesus? Levou ele no topo. Mostrou o pináculo do templo, mostrou de um alto monte, mostrou o reino dos mundos. Mas Jesus, glória a Deus, disse: eu não quero isso não. Eu quero ser humilde. Não quero ter nada não. Oh, eu quero obedecer o Pai. Não quero título. Eu não quero nenhum reino de mundo, coisa nenhuma. Eu não quero me aproveitar das possibilidades. Não. O que eu busco é outra coisa. Ai-te, Satanás. Ai-te, tentação. Porque quando ele fala de diabo ou Satanás, ele estava conversando à tarde com o Davi, ele não está falando lá de um bicho chifrudo, uma pata de vaca e um rabo comprido. Ele não está falando disso. Ele está falando de vozes que vêm na mente das pessoas, de influências
que o mundo traz, né? Aquelas vozes, faz assim, tu precisa, tu tem que ser. Às vezes dentro da igreja não é dentro da casa aqui, tá? Dentro da igreja, no meio da congregação, a palavra está fluindo e ele está lá, quem devia pregar a tu. Ele não te dá oportunidade. Olha só, a cobrinha, entende? Com sua língua dupla, e seu veneno, e sua sagacidade, entende? Ali, no paraíso da tua alma, do teu coração, aquelas vozes que atravessam teus pensamentos, diz, não, tu tem que ser mais, tu tem que ser mais. Vê que coisa, tu tem que ser mais. Mais. E te tira o contentamento. E te faz um guloso de coração, um glutão. E Jesus já tinha dito, olhai por vós, não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Ele não está falando do estômago, não, ele está falando do coração. Ele diz um coração que nunca está satisfeito, que nunca está contente, que quer cada vez mais. Se ganha 5, quer ganhar 10, se ganha 10, quer 15, se ganha 15, quer 20. E está toda a vida correndo numa gula que não para mais. Se está pesando 50, quer pesar 45, aí é uma inversão de valores. Se quer estar em 45, quer ficar só pele de osso, ô miserável, não come mais que tu fica. É a verdade. Um descontentamento e não percebe que está Satanás buzinando, a serpente na sua sagacidade. Você não sabe, mas você é mundano. Como, irmão? Diz, eu sirvo a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu evangelizo, eu prego, eu canto. Como é que eu sou mundano? Tu é mundano, tu está com todo o conceito do mundo em ti. Porque quem é que ditou as regras da beleza? Quem é que disse que ser belo é daquele jeito, é desse jeito, é daquele outro jeito? Quem é que ditou as regras da sensualidade? Quem é que desenhou as roupas mais sensuais? Outro dia eu ouvi do pastor Cláudio Duarte, ele trazendo uma frase em cima desse assunto, e ele disse, você já percebeu, mulher, que quem desenha as roupas para ti são pessoas que não gostam de mulher? São pessoas que não gostam de mulher, odeiam mulher. Não querem saber de mulher, eles desenham roupa. E aí a irmãzinha, sem vigiar, sem prestar atenção, embarca. Embarca. Mas eu quero ir mais longe. Eu falei aqui que a Escritura diz que tem espíritos aprisionados. E tem gente pensando que os espíritos estão aprisionados num lugar lá embaixo, mas muito embaixo da terra. Tem tolo que pensa isso. Que pensa que tá um bichão feio, entende? Umas correntes grossas, caldeirões de fogo, e o bichão está preso lá embaixo, numa gritaria lá, como porco sendo pelado. Não. Esse inferno é aqui. Esses espíritos estão prisioneiros aqui. Estão infernizando indivíduos no mundo. No mundo. Mentes presas, infelizes, totalmente entristecidas, prisioneiros de sentimentos, torturados por emoções, perturbados por sua própria mente mundana,
totalmente sobrecarregados, infernizados por espíritos que os influenciam e que falam para eles: você está feio, você está mal, você está pobre, você não é nada, você está para baixo. Infernização do ser, possessão. Alguns estão possessos e nem sabem. Tão possesso que é remédio, é exercício, é correria, é fadiga, é inferno. Possuídos pelo espírito do mundo, prisioneiros, infelizes. Jesus manda pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o único poder que pode salvar o indivíduo. Aleluia! O Evangelho, Jesus disse: espalhai o Evangelho, ensine o Evangelho, pregue o Evangelho, distribua o Evangelho. E Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar os meus irmãos. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só o Evangelho liberta. Glória a Deus. Quem não der ouvido ao Evangelho vai estar dando ouvido ao mundo. E quem dá ouvido ao mundo é de baixo. É de baixo, e de baixo mesmo. É depressivo, é triste, é angustiado, está em treva, não sabe para onde vai, não sabe aonde vai chegar, não tem noção da sua vida. Eu queria falar mais, mas as horas foram embora. Eu atropelei até o café que vocês iam tomar depois. Entendeu? Assou tudo. Ou eu vou falar mais um pouquinho, suspendemos a reunião hoje. Amém? Oh, glória a Deus. Então, só para fazer aqui uma conclusão, que não vai dar para concluir. É uma meia conclusão. Entendeu? É uma meia conclusão, mas é para nós sair daqui pensando. E não pensa que eu estou bravo, eu estou eloquente porque eu estou inspirado. Entende? Essa inspiração, eu tento me controlar aqui, mas eu queria estar gritando para o mundo todo ouvir. A irmã Eva diz que amanhã é feriado, não tem problema. Tá? Mas olha só, vê que coisa tremenda, irmãos. E não é assim que está vivendo a maioria? Dentro de igrejas, comungando de Santa Ceia, dizeres. A Bíblia não diz que é Santa Ceia, mas diz Santa Ceia. A Eucaristia do Constantino, né? Então, assumiram a Santa Ceia. Né? Nós temos aqui para a ceia do Senhor, que é o que a Escritura traz. Entendeu? Mas Santa Ceia, toma Santa Ceia. Tem uns que até na semana da Santa Ceia deles, eles jejuam a semana toda, a semana toda. Eles têm uma semana que eles tentam ir para cima. Só tentam, não sai dali. Entendeu? Porque a própria mentalidade já é mundana. Não, eu vou participar da ceia essa semana, então essa semana ele não briga com a esposa. Tem esposa que quando chega na semana da Santa Ceia, dos santos crentes, a esposa fica toda contente, porque naquela semana o marido se transforma. Entendeu? Fica bonzinho. E aí ele é outro, porque é a Santa Ceia, domingo. Então, nós temos que estar orando, jejuando aqui em casa para poder participar da Santa Ceia. O resto do mês, você pega um pau, entende? Tudo que está aqui em Gálatas 5, 19, 20, 21, a ciumeira, iras, pelejas, dissensões, que são as obras dos que são de baixo. E o que mais me assusta agora, como já emendamos o culto com a reunião que teríamos para o obreiro, então já vou dizendo aqui também, por favor, não seja obreiro, entende? Se você não é de cima. Diga, não posso. Não posso. Se você é invejoso, se você é encrenqueiro, se você está pronto para discutir, se não quer ouvir, se não quer se humilhar,
se não está afim de ser como Jesus, se não ama os outros irmãos, então não trabalhe não. Porque daí eu tenho que estar consertando coisa que você faz errado. E ao invés de eu consertar coisa que faz errado, você me ajuda, se nem fizer nada. Entendeu? Aí não faça nada. Se é para fazer, que seja de cima. Porque quem é de cima é tranquilo, ponderado, manso, longânimo, paciente. Quem é de cima, olha tudo dentro de uma dimensão da possibilidade. Até o que dá errado, ele olha só, olha, Jesus vai fazer um milagre. Por quê? Deu tudo errado agora. Certo? O Senhor quer realizar uma coisa gloriosa aqui. É assim. É de cima. A mentalidade é outra. A visão é outra. Agora quer saber, quer ver os de baixo na igreja? Os que são de baixo na igreja. Eles congregam e é o terror. É fofoca. É olhando com que roupa que a irmã veio. É olhando se o irmão está de sapato ou de chinelo. Se vai cantar, não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta daquele outro. Se é pregador, ele escolhe um, escolhe outro. Se toca tá na música ali, toca violão, guitarra, pandeiro, bateria, um instrumento qualquer, ele está sempre encrencando. É confusão. Os de baixo é problemático. Até porque é aquele que mais quer subir acima do outro. Que essa turma de baixo estão num despenhadeiro caindo, mas numa tentativa de subir. E para subir e escapar do precipício, entendeu? Eles têm medo de ficar pobre, eles têm medo de morrer, eles têm medo de tudo. Os de baixo têm medo. Entendeu? Jesus pregando para a turma de baixo, chamando eles para subir e resgatando gente para Deus e Pai, ele ia dizendo para os de baixo que não temas. Foi o que ele mais falou. Por quê? Porque a turma de baixo é medrosa. A turma de baixo tem medo de assalto, tem medo de roubo, tem medo que leve, até porque eles vão acumulando tudo, entendeu? Eles são crente formiga, eles fazem um formigueiro, querem botar tudo lá dentro para não. E aí, eles acumulam tanto que já não andam mais direito na rua. Medrosos. Eles nem usufruem do que têm, de tanto medo. Entendeu? Mas Jesus disse, não temas. Por quê? Quando chega nos de cima, Jesus para os de cima disse, eu não quero nada. Estou buscando nada. Minha pátria não é aqui. Eu não ajunto tesouros na terra. Olha só. Nem por isso lhes falta alguma coisa. Interessante, é só você olhar esse homem que diz, eu sou de cima. O Emanuel, que estava entre os homens, ele disse, eu sou de cima. Daí você ia lá e disse, não tem casa, mas não dormiu na rua. Não tinha barco, mas viajou de barco de um lado para o outro. Não tinha um cavalinho, não tinha um camelo, não tinha um jumento, mas tinha à sua disposição jumentinho. Olha que coisa. E esse sujeito que não tinha nada, alimentou uma multidão. Entendeu? Deu dinheiro para os pobres. Como é que pode? Esse sujeito, esse alienígena, esse indivíduo que é extraterrestre, que chega, porque se ele não é daqui de baixo, ele é lá de cima, ele não é daqui. Esse extraterrestre, esse alienígena, ele chega aqui e começa a ensinar a gente a viver de um modo totalmente diferente, muito doido. Ele diz, eu não ajunteis nada, olhem para mim, não vou segurar nada. E tinha tudo. Tinha tudo. Até o que davam de presente para ele, ele não carregava, botou no pescoço de um ladrão. A bolsinha, a sacolinha dele. Olhou, disse, o João vai ser uma bênção, eu não vou estragar ele. O Pedro, eu estou treinando ele vai ser o primeiro pastor da igreja. O André vai me ser muito útil na tal área.
Aí ele olhou para o Judas e disse: tu não presta. Vou deixar tu ficar com a minha sacola de dinheiro. E botou a sacola de dinheiro na mão do Judas. Olha a preocupação desse ser que é de cima com Mamon. Hã? Você já viu que o que você mais cuida lá na sua casa é o seu dinheirinho? Você fala mal do católico quando zela pela santinha? Mas você já notou como é que você lida com um bolinho de dinheiro? Querido. Ai, irmão Deus, eu não faço isso. Tu pensa isso? Esconde ele. Bota ali no lencinho. Ó, Cida. Entende? Guarda aqui, embrulha. Né? Bota lá. E aí vem o ladrão, e vem a traça. E quando o ladrão leva, Jesus, meu Deus, o que fizeram? A gente é assim. Porque tendenciosamente somos de baixo. Jesus não tinha esse tipo de problema. Ele não embrulhava o dinheirinho dele em lencinho. Ele não ficava com o dinheiro dele na mão. Ele nem queria carregar a sacolinha de dinheiro dele. E não era pouco não, tá, irmão? De vez em quando aquela sacola estava cheia. E ele dizia assim: espalha, dê aos pobres. Ô mestre, está transbordando a sacola do dinheiro aqui. A irmã Salomé te deu aí uma continha, não foi fraca não. Isso ele já tinha roubado lá um pouco ainda. Está escrito que ele roubava da sacola de Jesus, da bolsa de Jesus. Então, já tinha roubado um pouco. Ele disse, aí veio a irmã Suzana também, ela trouxe uma boa quantia também, senhor, e botou aqui. Está transbordando. Não, agora já estava a sacola transbordando, não tinha mais onde ele esconder dinheiro também. Aí Jesus, não, sai aí, distribui, dá para os pobres. Já sei, tua mentalidade mundana vai dizer para mim, mas hoje não dá para fazer isso. Por quê? Ele mudou de situação, ele não tem mais poder. O Deus celestial é mutável. O eterno, por acaso, agora ele é de outro jeito. Ei, é a mesma coisa. É do mesmo jeito. Ele ainda está falando conosco e dizendo, não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra. Ajuntai para vós tesouros em cima. Em cima. Onde a traça não rói. A ferrugem não corrói. E o ladrão não rouba. Você quer acabar com os ladrões da terra? Ou você é daquele que fica falando mal do Temer? Ou do Colombo? Ou do Vonei? Os de baixo falam mal dos seus líderes. Os de baixo falam mal dos seus governantes. Os de cima não. Os de cima oram por eles. Os de cima ajudam eles. E atuam para mudanças. Não tentando tirá-los, mas atuam para mudanças no todo. Acabe com o ladrão da sua rua. Distribuindo o que você tem. Ai, irmão, a Deus, não dá, eu sei. Ele disse, vós sois de baixo, eu sou de cima. Que Deus nos ajude a ser de cima. Que Ele nos transporte com poder para as dimensões mais altas. Que Ele nos leve às profundezas do sol da justiça. Que Ele nos faça
tão elevados, tão nobres, tão glorificados no amado, que em nós reine o seu Espírito de verdade, que a sua vontade seja feita em nós e através de nós, que todos acompanhemos Jesus, sendo de cima e não de baixo. Amém? Vou encerrar aqui, senão vou falar a noite toda. Glória a Deus. De onde você é? Responda para mim não. Essa não é uma mensagem para provocar você dar respostas de impulso, imediatistas. Essa é uma mensagem para nos levar à reflexão. Outra coisa, essa não é uma mensagem para pensar e ficar julgando quem é quem, de onde. Essa é uma mensagem para avaliação de mim mesmo. Essa é uma palavra de Jesus para me fazer refletir. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo, eu visito, eu estudo, eu canto, eu faço tanta coisa. E vem a interrogação, de onde eu sou? Não chavões preparados de lavagem cerebral colocada por pastores de anos e anos dentro de um sistema teológico que vem influenciando nós e que até nos impede hoje de pensar direito as coisas de Deus. De tanto que recebemos, ao ponto de nós, tão mundano que somos, ficar achando que sabemos. Ficar pensando que nós agora somos, né? Entendeu? Que nos rouba a qualidade de humildes. Entendeu? Que faz às vezes inchar o peito e dizer, não, eu estudei com fulano, eu estudei com Beltrano, eu fiz curso lá, fiz curso não sei aonde, não resolve nada. Nunca vi curso nenhum tirar um mundano do mundo. Nunca. Só o poder do Evangelho de Cristo transforma um mundano em um homem celestial, em uma mulher celestial. Amém? Então, fica aí a pergunta, de onde somos? E que cada um examine-se a si mesmo, e se você se vê prisioneiro e dentro de uma grande escuridão e de um buraco, e se você se vê dominado pelas coisas daqui, entende? Tão conectado com o mundo, que é escravo do pecado, escravo do mundo, escravo das influências, então clame a Deus, grite. Oh, meu Deus, dê um grito, invoque o nome do Senhor, para que seja salvo, para que seja liberto, para que seja renovado pelo Espírito, para que seja regenerado, alcançado. Amém, queridos? Vocês aqui, vocês que estão em casa, façam o seu próprio exame, nós vamos falar com Deus. Querem se colocar em pé aqui? Glória a Deus. Oração pela amiga Jusce. Ela, é isso mesmo? É Jusce? Ela está hospitalizada. Sim, Deus pode fazer um milagre. Vamos falar com Deus? Você já pensou você essa noite? Faça um santo silêncio, faça aí. Feche seus olhos um pouquinho. Você já pensou você? Você é de cima? Você é de baixo? Você é carne, da carne? Você é um cavador da matéria? Ou você é espiritual? Oh, meu Deus, eu te louvo. Te agradeço pela vinda de Jesus, teu Filho, que em tuas muitas misericórdias
veio nos trazer a graça, a regeneração do nosso ser. Veio nos evangelizar para nos reconectar contigo, nos religando através do véu da sua carne, quando de seus ensinamentos, meu Pai. Oh, glória a Deus. Senhor, nós queremos ser de cima. Nós precisamos ser de cima. Nós queremos dar ouvidos à tua voz, à tua verdade, à tua palavra. Oh, glória a Deus, nesse poder regenerador. Transforma-nos, arrebata-nos, leva-nos, Senhor, às dimensões da glória. Inunda o nosso ser, expulsa de nós tudo aquilo que é desagradável. As coisas que eu mesmo consigo expurgar, expulsar, lançar fora, me despojar. Eu mesmo já começo a fazer em mim a faxina, porque eu quero subir. Quero jogar fora o que pesa, quero jogar fora o que me castiga, quero jogar fora a falta de entendimento. Toda e qualquer coisa que pese no processo de elevação, mágoa, rancor, ira, dissensão, peleja, defesa, onde eu quero ser o que aparece, o que leva vantagem, o que na defesa realizada sai ganhando enquanto está perdendo, que eu perca, que eu seja levado ao pó, que eu me torne humus, a fim de que seja tão humilde, mas tão humilde. Oh, glória a Deus, que a tua mão me levante, que a tua mão me faça subir. Que faça o mesmo com os meus irmãos, que juntos possamos ser erguidos por ti, que possamos fazer parte de uma congregação, Senhor, de remidos, de purificados, de transformados, de gente que foi tocada pelo teu poder, que foi inundada pelo teu espírito, que foi transformada pela tua palavra, que foi chamada pela tua voz, de gente que está no processo de regeneração, de transformação, meu Pai. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Ekadarabashurikanda! Aleluia! Glória ao nome do Senhor! Glória a Deus! Que venhamos a nos desapegar, meu Pai, desligar que o que gruda o teu servo na matéria, a tua serva, que essa percepção, essa coisa que angustia, que esse negócio, Senhor, que cola o indivíduo na matéria, que o torna carne, que seja desfeita, aniquilada, e que em nome do que vive para todo sempre, daquele que é o alfa e o ômega, de que é o princípio e o fim, a fiel testemunha, nós possamos ser transformados pelo teu Espírito em seres celestiais, abduzidos pelo teu amor, pela tua vontade, elevados pelo teu poder a uma dimensão de glória e de revelação e de sabedoria e de ciência que resulte em obras de amor, em frutificação, que glorifique o teu nome. Oh, glória a Deus, ajuda-nos, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Ajuda também
A Jússi, Senhor, que está ali no hospital, e outros que em casa também enfermaram. O Júnior, Senhor, que hoje não pode estar conosco, que as dores o dominaram. Socorre essa tua filhinha, esse teu filhinho. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus, que sara os seus servos, que levanta do pó o pobre, o necessitado, aleluia, e o eleva e o faz assentar-se em trono com o príncipe. Glória a Deus, abençoa teus filhos, socorre a cada um deles, em todo o teu poder, seja feita a tua vontade em cada um de nós. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor.